Então, eu queria saber primeiro, quem são os responsáveis por essa mudança para construir uma nova sociedade? Eu até elenquei alguns aqui, eu vou ler aqui uma listinha que eu pensei aqui, sem compromisso nenhum. Mas seria o espiritismo responsável, os espíritas, seriam os governantes, seria a ONU, e os direitos humanos, seriam os educadores, seriam os povos, né, a sociedade civil organizada, as religiões, as responsáveis, a ciência, ou os espíritos mais evoluídos que vão reencarnar aqui, como Kardec nos diz na Gênese, né, da possibilidade que venham espíritos um pouco mais adiantados para somar aqui com a gente e ajudar, dar esse empurrão para frente. Eu acredito que nós somos sujeitos históricos. E aí, falando bem de quem está encarnado, né? E aí, a princípio, eu digo que todos, que cada indivíduo é responsável pela sociedade que ele constrói, e a sociedade na qual ele vive e sobre a qual ele deveria pensar, mas que é também a mesma sociedade que interfere na construção de suas ideias. Então, porque quando você fala é espírita, é governo, é sociedade civil, é ONU, estamos falando de papéis sociais, não é? Esses papéis sociais que são assumidos por indivíduos. Então, nós estamos em primeiro plano. Eu penso que o sujeito tem que assumir o seu papel histórico. É claro que existe um nível de alienação imensa. A maioria das pessoas vive mantendo à parte as questões sociais, as questões coletivas, como se aquilo já estivesse, como se aquilo fosse natural, e que não tivesse muito o que fazer, né? Então, eu diria que o processo da educação, né, desse indivíduo, ele é fundamental para que haja uma alteração significativa no pensamento e, por consequência, nas ações. Agora, é tudo ao mesmo tempo agora, porque eu não tenho como falar em educação para uma pessoa que está de barriga vazia, nego. Uhum. Quem tem fome tem pressa. Se eu passar a minha hora de comer, eu sou capaz de morder alguém do meu lado. E eu não sei o que é fome, porque eu nunca fiquei com fome. Fome no sentido de ser desnutrida, de ficar desnutrida ou de comer uma comida que não seja o suficiente para me nutrir, ou a instabilidade de ter o que comer. Então, eu, Clícia, não sei o que é passar fome. Mas no senso comum, quando eu tenho fome, me irrita, me dá dor de cabeça, não consigo pensar. Então, enquanto você tem um problema muito forte na questão social, que mexe com a parte orgânica, a gente precisa dar uma equilibrada nisso. E aí, se as organizações sociais, se a estrutura que a gente vive hoje é uma estrutura que tem essa representatividade de governos, eles precisam ser governos que tenham algum comprometimento com essa parcela da população, né? Eu penso que é necessário a gente escolher bem aqueles que estão nos representando, já que a gente está falando ainda, deixe bem claro, de uma administração do capital. A gente está falando de uma melhora superficial, não é numa transformação estrutural. E aí é preciso, sim, rever quem são aqueles eleitos para representar, né? Mas esse repensar, ele vem associado ao meu lugar como sujeito. Eu preciso me perceber no mundo. E aí é também no processo educativo que a gente tem, né? Então, o sistema é cíclico, ele é todo organizado. Não tem como você iniciar um processo de alteração nele apenas tomando, por exemplo, o poder econômico, ou tomando, por exemplo, o poder político. Por quê? Porque existe um poder social e cultural extremamente forte. Vou dar um exemplo. Nós tivemos vários anos com um governo que se colocava no campo popular. E algumas leis para as chamadas minorias
foram acertadas, alguns direitos sociais foram trabalhados nesse período. E na primeira chance que aqueles contrários a esses direitos tiveram de assumir novamente o poder, usaram a caneta e saíram tirando pela canetada esses direitos. Claro que isso não vai mexer com aquele indivíduo que conseguiu entender que ele é gente, a caneta não vai mudar isso nele. Né? Eu falo muito com os meus alunos, assim, eu digo, olha, a forma como vocês lidam com a questão da sexualidade é completamente diferente da minha geração. E amanhã, sabe, eles vão para o shopping de mãos dadas, os casais homossexuais, homoafetivos, e eles se beijam e eles andam normalmente. Na minha época, isso era praticamente impensável. Numa praça de alimentação, você tem um casal homoafetivo e um casal heteronormativo numa outra mesa. Né? Essa é uma mudança cultural que começou a acontecer no país e que está sofrendo um baque. Né? Mas esse baque vem porque a forma como esses direitos sociais, muitos foram conquistados, foi pela caneta. Não foi numa mudança de baixo, digamos assim. Né? Eu entendo que na organização da sociedade, os movimentos sociais eles têm um papel muito fundamental de provocar, né? De impelir transformações. E quando temos um governo mais popular, esses movimentos sociais muitas vezes se institucionalizam e dão palmas, porque consegue tão pouco, é tão difícil conseguir um pequeno avanço que se agarra nele, né? Como se fosse ali a tábua de salvação. Então, eu acho que o processo vai por uma mistura de situações, né? Que envolve a educação, mas envolve também uma situação orgânica, né? As pessoas precisam comer, precisam ter um mínimo de condições de viver. E aí, como indivíduo, onde você vai trabalhar essas questões vai variar, né? Na sala de aula, na rua, na manifestação, no banco que você trabalha, em casa, né? Então você tem um leque de possibilidades. A gente não pode pensar que só as ruas, a manifestação nas ruas vai garantir a mudança. Essas mudanças, elas precisam acontecer cotidianamente e em todas as nossas esferas, né? Mesmo que em alguns momentos uma avance mais do que outra, mas é necessário que todas venham, né? Porque senão a balança vai pesar, né, para algum lado e você não vai ter um equilíbrio aí nessas alterações. E aí, como espírita, o espiritismo ele é muito interessante porque ele tenta provocar transformações morais no indivíduo. Mas também deixa muito claro que existe uma lei de sociedade para uma vivência coletiva que impulsiona também essa alteração do indivíduo. Né? Então, como espírita, eu acho que quando o espiritismo me ajuda a mudar as minhas questões particulares da minha alma, né? E aí é importante dizer isso porque eu não trato a alma como uma coisa de ideia. Para mim, a alma é algo concreto, sou eu, né? E eu não posso perder de vista o paradigma do espírito, que é um ser que sou eu. Então, às vezes, quando você fala isso, a pessoa pensa que você está falando no outro plano. Não, eu estou falando aqui eu. A minha mudança da minha alma, ela vai refletindo nas minhas atitudes, mesmo que seja de uma maneira micro, nas micro-relações de poder que eu vivo. Agora, eu não vivo numa ilha, numa bolha, né? Eu vivo em sociedade. Então, eu penso que os esclarecimentos, as provocações que o Espiritismo me causa, podem contribuir para um processo mais coletivo. Eu e outros espíritas, eu e outros não espíritas. Né? Porque o Espiritismo é uma doutrina progressista, entendendo o progresso não como esquerda ou direita, mas o progresso no sentido de
assumir aquelas ideias que possam ajudar a humanidade a avançar. Isso. E avançar para o bem, né? Não é avançar para qualquer coisa, não. Né? Porque vamos avançar. Esse desenvolvimento capitalista, vamos desenvolver o país, lascando o trabalhador, pelo amor de Deus. Né? Então, o Espiritismo ele é progressista na compreensão de que as ideias e as atitudes humanas que nos ajudem a avançar sejam as que a gente deve dialogar, né? E aí penso que o Espiritismo ele vai dialogar com outros campos de conhecimento, vai dialogar com religiões que têm esse propósito, vai dialogar com, enfim, tem condições de. É uma doutrina filosófica, ela mexe com a nossa conduta, com a nossa maneira de viver. Então, não tem como apartar o Espiritismo da vida cotidiana. Né? Seria matar a proposta. Né? E quem tem dúvida disso é só olhar os trocentas questões de discussões sociais que tem na obra deixada por Kardec. E aí, Fábio, eu vou abrir só um parêntese, porque tem uma coisa que eu escuto muito, eu vejo muitas pessoas utilizando um trecho do regulamento da Sociedade Parisiense, em que Kardec deixa claro para não entrar nas disputas políticas. Uhum. Utiliza isso quando nenhum centro espírita, ou pelo menos quase nenhum centro espírita brasileiro, segue ao formato da Sociedade Espírita. Porque a Sociedade Espírita Parisiense, lá, entre as coisas que eles tinham, era vivenciar o estudo com os espíritos para produzir ciência. E essa ciência filosófica implicar em mudanças morais. Então já começa daí estranho. Eu utilizo o que me interessa, né? E esquece o contexto de perseguição que aconteceu na época, né, com os grupos. Tanto que a própria instituição, formalização de sociedade veio para evitar as questões jurídicas e as perseguições que começavam a acontecer na época, né? Do ponto de vista da ciência, quando a ciência assume um partido, ela se prejudica. Veja aí, cloroquina ou não cloroquina? Eis a questão. Essa está sendo uma discussão que ao invés de ser uma discussão científica, está sendo uma discussão do Trump, do Bolsonaro, o remédio, então não pode, ou pode, né? Então você tira. Quando a ciência fica envolvida nisso, aí você percebe que a ciência sofre. Não é que haja uma neutralidade científica, eu não acredito em neutralidade, né, nesse aspecto. E até porque o espírito neutro é terrível, um tédio. Né? Se você for olhar lá, é terrível. Espírito neutro não consegue fazer nada, triste. Né? Mas assim, se você observar, esse cuidado de não entrar na disputa político-partidária é também para se manter uma autonomia do livre pensar. Uhum. Né? Do livre pensar. E a gente precisa fazer isso. A gente precisa pensar livremente e não de acordo com uma federação, um centro espírita, uma instituição de ensino, uma igreja, um partido, etc. A gente tem que assumir a nossa condição de seres pensantes, inteligentes, né? Que agem também, né? Pensar é atitude, mas também vai botar a mão na massa. Então, eu tenho que pensar junto com o outro, não só sozinho, junto com o outro. Eu vejo na história da humanidade a gente passando por fases, né? Nós tivemos uma fase muito na época da Idade Média em que me era dado muito pouco espaço de pensar, de livre pensar, porque a igreja estava acima de tudo e ela me dizia o que eu deveria crer e agir e pensar. Depois, Fábio, o Alexandre está sim. O Alexandre está fazendo uma provocação. Quando eu falo de direitos sociais, de leis na caneta, eu não estou ignorando o importante papel de movimentos sociais. Inclusive, foram movimentos sociais que elegeram quem se elegeu para ser ter o governo mais popular. Mas se institucionalizou esses direitos e se saiu do campo da experiência para ampliar esse direito. Muitas vezes, alguns que defendem
né, que são contra, melhor dizendo, a intolerância, foram intolerantes. Porque ao invés de tentar educar, resolveram punir aqueles que discriminavam, que eram preconceituosos. Eu entendo que o oprimido, quando ele assume um papel e ele não percebe que ele tem que lutar por uma liberdade, não só a dele, mas do opressor também, ele vai se tornar opressor. Sim. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, certo? As leis punitivas, elas ainda são importantes porque nós temos uma capacidade moral ridícula, né? Quanto mais ridícula é a nossa condição moral, mais severas são essas instituições. Mas, como movimentos sociais, e aí eu faço essa crítica estando lá, né? Gente, as pessoas não foram para as ruas em momentos cruciais, né? A gente viu uma alteração, tipo assim, na última hora que vamos. É quase isso. Por quê? Porque ainda não teve a reunião. Desculpa se tiver algum. Da CUT ou do movimento não sei das quantas. Porque eles ainda vão fazer a reunião. Aí depois é que a gente vai para a rua. Aí é por isso que esses movimentos direitistas, que eles se organizaram também, não estou dizendo que eles não estão Sim. organizados. Certo? Vai para a rua, mas vai muita gente espontaneamente. Porque vai, e a ideia de todo mundo gritando a mesma palavra de ordem, lá já não vai existir dessa maneira, né? Você vai ter cada um fazendo as suas loucuras, umas loucuras, né? Defender terra plana, volta de AI-5. E tem um povo aqui que ele é contra o AI-5, aliás, é a favor do AI-5, mas é contra a ditadura. Eu não entendo muito bem, Tem de não fiz tudo. psicologia, não consigo compreender bem. Mas ele está lá expondo o que ele quer, né? Se expressando. E às vezes os movimentos foram se prenderam, né? Alguns movimentos, né? Melhor dizer, porque tem uma galera aí que ainda se coloca sem medo de lutar, que É. tá por aí. Mas eu queria saber o seguinte: se a gente passou logo depois, né, para o eu penso, logo existo, para o iluminismo e para o império da razão, e que trouxe vários benefícios, né? Chegou a um ponto em que isso também não deu muito certo. E isso a gente ficou bem claro isso após a Segunda Guerra Mundial, quando a gente percebeu que eu quero, eu posso, é perigoso também. Eu preciso pensar no outro. E quando eu percebi o estrago que eu sou capaz de fazer com a ciência e com o conhecimento contra os outros, ainda regido pelo meu orgulho e egoísmo, é muito perigoso eu pensar só em mim como eu, autonomia, eu penso, eu sou livre pensador. Eu preciso pensar no outro, é urgente pensar no outro. E surgiram vários pensadores nesse sentido. Pensar na alteridade, né? Na empatia e no diálogo. Surgiram filósofos, psicologia humanista, Carl Rogers e tantos outros. E aí surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que numa canetada, a partir de uma experiência traumática da humanidade, definiu aquilo que para mim seria um marco civilizatório, concreto, de que se a gente seguir isso, a gente estaria no mundo melhor, no mundo de regeneração, de qualquer forma, se seguíssemos. Mas não basta a caneta, como você falou, é preciso que tudo isso seja interiorizado, vivenciado, discutido, educado para falar disso. Eu quero dizer o seguinte, que parece que às vezes a gente vai, avança e parece que a gente volta de novo para trás. Vai, avança e volta de novo para trás. Me lembrei do Lênin. Do Lenin? Lenin ou Lenin? Lenin, Vladimir Lenin. Ah, tá, Lenin. Foi a história de um passo para frente. Exato. O livro que ele fez. Isso me lembra também que os espíritos disseram para Kardec também que às vezes é necessário que o mal exceda para que o bem desperte, né? Parece ser um músculo que precisa ser exercitado, né? Um músculo aí da gente malhar o nosso espírito nas questões morais. E às vezes é preciso que a gente encare o mal de uma forma que perceba que ele faz parte de mim, da sociedade, mas que eu preciso agora entendê-lo, as causas dele, e agora exercitar o meu lado melhor, aquele que pensa em todos os outros. Olha, Fábio, quando você citou a Declaração dos Direitos Humanos, né? E aí, assim, é um documento belíssimo e ele realmente faz um marco, é um marco civilizatório, é um reconhecimento
do poder destrutivo que a humanidade pode ter, né? Porque a gente precisou colocar no papel a defesa da vida humana. É uma coisa muito doida, né? Então, Doida. se a gente precisa lembrar disso, é porque a gente está esquecendo. Mas veja, todas essas. A questão da razão que você citou também, a gente extrapola aqui e não segue nas outras esferas. Aí tem os desequilíbrios. A Declaração dos Direitos Humanos hoje, ela não é conhecida, né? Então você vê uma deturpação completa sobre ela, né? Sobre os direitos humanos. Eu falo isso porque eu converso com os meus alunos sobre o direito à comunicação, né? E passo pela Declaração dos Direitos Humanos quando eu falo da questão do direito da informação e da livre expressão. E eles não conhecem, né? Então, aquela decisão que foi feita por grupos, por uma cúpula, digamos assim, de países, de dirigentes, ela não alcançou Não. esse outro grupo aqui. Né? É essa canetada que eu falo, sabe? Eu não estou negando toda o movimento que existiu e que continuou existindo após a Declaração dos Direitos Humanos. Eu não estou ignorando os ativistas que até hoje sustentam, porque se eles não existissem, a Declaração dos Direitos Humanos já tinha ido por ralo. Mas a gente vê, por exemplo, que países como o nosso, que tem uma Constituição amparada na Declaração dos Direitos Humanos, tem pessoas que têm ódio só em ouvir a palavra direitos humanos. Uma vez eu comecei na sala de aula dizendo assim, gente, direitos humanos. Ou seja, o seu direito, pelo menos se você for humano, esse direito se refere a você. Né? Então, a gente não pode ficar só em uma esfera. Né? Então, a conquista, quando ela se refere no campo social e político, ela precisa ser conquistada e reconquistada todos os dias, enquanto a nossa sociedade for uma sociedade desigual. Né? Então, todos os dias é necessário que estejamos nessa luta, né? nessa batalha de conseguir manter ou de avançar em direitos, enfim, né? nas questões de um modo geral. A razão, ela vai ser colocada, pegando já aí o gancho sobre a questão, né, da razão ganhar destaque no século XIX, principalmente, e depois no nosso, é como se a gente teve que negar toda uma parte transcendente do ser humano. Né? Então, assumiu-se um papel fortemente materialista para poder ter o direito de pensar. Sim. E de pensar mudanças sociais. Porque foi isso que alguns pensadores fizeram. A crítica a Deus era associada a um Deus religioso. Uma boa parte deles fez isso. Para poder ter condições de organizar ou pensar em organizar alguma estratégia de mudança concreta na sociedade. Né? E aí, a balança vai novamente pesar. Né? Eu privilegio a questão da razão, da racionalidade, da ciência, em detrimento de uma transcendência, de uma empatia, né? De um sentimento, embora os sentimentos tenham uma ligação direta com a razão. E aí a gente para de ver o homem como um todo. A gente fica compartimentando esse ser humano. Enquanto a gente dividir o ser humano, né, em pedaços, vai ser difícil a gente conseguir uma alteração realmente profunda, né? E aí eu acho que é um processo de fazer e refazer todo dia mesmo. É que nem a maré, que enche e seca, né? E que nesse encher e nesse secar, ela vai deixando por onde ela passa vida, né? Vai jogando fora impureza, mas vai deixando também ali um cirizinho, né? E ela vai nesse processo. E a gente também, né? É esse devir que a gente está atrás, que para ir atrás dele a gente precisa viver. E viver está associado ao pensar, porque senão a gente vai estar vivendo mecanicamente, aí é complicado. Isso. Né? Tem um lema escoteiro que diz que a gente aprende fazendo. Né?
onde é o papel da utopia para essa nova sociedade? Porque a gente aprende a planejar. E ao parar para planejar, a gente pode sonhar uma sociedade nova, diferente, com outras bases sociais, econômicas, relacionais, políticas, enfim, religiosas, pensamento, o que for. A utopia está aí para isso, né? Como é que a gente pode pensar nisso e o que o Espiritismo pode nos trazer sobre isso? Primeiro, eu acho que a compreensão de utopia, pelo menos a que eu me baseio, é aquela que pode ser realizável, né? É o que me move para fazer. Não na ideia de um sonho impossível. Um sonho, por exemplo, Essa que ideia... todos fôssemos iguais, culturalmente, economicamente, socialmente. Isso é uma utopia. Nós não somos iguais, nós somos diferentes. Né? Nós somos criados iguais, mas temos aptidões e caminhadas diferentes. Né? Sim, é uma utopia. Veja, a questão da igualdade, nós somos iguais não só porque fomos criados iguais, mas porque nós devemos ter um futuro igual. Né? Pelo menos dentro da concepção espírita, nós chegaremos, e que eu acho que quando eu falo concepção espírita, eu entendo também que seja baseada numa lei divina, que o futuro nosso, o porvir, é a condição do espírito puro, desse espírito desapegado da matéria que já alcançou a verdade, né? Então, existe, e nós somos iguais também porque nós temos capacidades intelectuais e uma consciência que nos permite pensar o bem e o mal. Tá? Então, a igualdade acontece nesses planos, nesses aspectos. Hoje, nós estamos diferentes, né, por conta do nosso caminhar, de decisões que nós tomamos, de aprendizados que tivemos ou não tivemos. Embora a maior parte dos que estão na Terra esteja numa condição evolutiva semelhante. Diferenças, mas com uma condição evolutiva semelhante. A maioria, quase todo mundo é imperfeito. Tem um ou outro bom que vem para cá, que é para poder dar uma ajudadazinha e empurrar o barco. Né? Mas a maioria aqui está ainda nas imperfeições. Então, a gente tem que entender essas diferenças como diferenças aparentes. Isso eu estou falando do ponto de vista do espírito e do ponto de vista de uma relação que transcende esse momento terreno que eu estou vivendo como Clícia, né? E você como Fábio. Uhum. Então, eu preciso entender isso, porque se eu não entender isso, eu vou tratar Deus como injusto. Porque me permitiu uma condição financeira de estudar, por exemplo, enquanto uma outra pessoa não conseguiu nem o que comer, né? Então, nesse aspecto da alma, do espírito, penso que todos nós estamos nesse processo de evolução e vai ser mesmo trabalhando as nossas questões morais. Estejamos em qualquer situação. Rico, pobre, mulher, homem, branco, amarelo, verde, azul, gay, hétero, trans, certo? Corpo saudável, não, com deficiência, sem deficiência, enfim. Seja qual for a vestimenta que você tenha neste momento, nela você precisa tentar vivenciar suas questões morais. Isso como indivíduo, né? Como espírito. Pensando nessa coletividade da vida aqui, na carne, né? Nós precisamos nos ajudar. Aqueles que já se sentem incomodados com o status quo, precisa pensar formas de sair desse status quo. E aí vai em vários aspectos, na educação, nas organizações sociais, nos movimentos sociais, na eleição de pessoas. Eu só não acredito mais na Revolução Armada, que eu acreditei durante muito tempo. Não vou mentir que eu não sou obrigada. Né? Acreditei que mudando o poder pela força daria certo. Né? E assumi durante um bom tempo da minha militância essa proposta da Revolução Armada.
Mas hoje eu digo, não é porque eu me tornei espírita. Eu parei de acreditar na Revolução Armada antes mesmo de ser espírita. Porque eu percebia que onde ela aconteceu, ela não sustentou uma mudança cultural. Ela não sustentou uma mudança política. As alterações ficaram ainda em um certo nível de poder, não baixaram. O chamado ditadura do proletariado, né, do Estado de transição, que deveria existir apenas durante um processo, ele se consolida, ele se cristaliza nesses países que tentaram uma alteração no sistema capitalista. E aí, só um parêntese. Quando eu falo isso, eu não estou negando a importância dessas experiências, Sim. porque a existência dessas experiências mostram que é possível fazer alterações, que esse sistema não é natural, porque natural é a maçã na árvore. Isso é natural. E se for na macieira, porque se ela nascer na jaqueira vai ser complicado, certo? Então, a natureza, né? O que é da natureza é o que Deus criou. Esse sistema aqui que a gente vive é organizado por nós, criado por nós. Portanto, pode ser mudado por nós. Como brasileira, neste momento eu tenho uma posição política muito, muito firme, né? Que não se concentra em um indivíduo. Eu não crio nenhuma expectativa de Salvador e nem coloquei ninguém no campo do demônio, certo? Acho que quem assume qualquer poder, ele assume representando um grupo político e um grupo econômico muito sólido, né? Então, esse momento aqui, essa conversa que a gente está tendo, essa live que fica, é uma possibilidade de alguém parar e pensar um pouquinho, sair dessa robotização que a gente vive, né? Uma poesia que é feita, sabe? Um burlar, eu digo assim, os pobres burlam o capitalismo direto. Eles dão coisas. O pobre chega e diz, me dá uma xícara de açúcar. Ele chega pro vizinho deles, me arranja uma xícara de açúcar, aí você dá uma xícara de açúcar. Gente, isso é burlar o capitalismo. Porque no capitalismo não se dá coisa, se vende. É. É uma resistência, né? Vou fazer assim, uma tática falando assim, das estratégias de sobrevivência que a gente tem, né? Michel Sartor fala disso. Né? Então, assim, é viver. E é botar a cabeça para pensar. E é se permitir amar também, sabe, Fábio? Eu acho, assim, pode parecer piegas essa minha fala, mas eu acho que a gente precisa aprender a amar, sabe? Um amor que liberte, não esse amor possessivo de ele é meu, ela é minha e faz o que eu quero, como eu quero, senão eu paro de amar. Né? Então eu penso que o amor, ele faz parte desse processo também. Não tem uma receita, Chuchu. Se eu tivesse, eu já estava espalhando, era por aí. Mandando mensagem no YouTube com a receita das alterações para que a gente pudesse ter uma sociedade melhor. Mas A gente vai então, tentando. eu tive uma experiência que eu procurei buscar soluções nesse sentido, porque eu mudei uma época para uma comunidade em Alto Paraíso. E nessa comunidade eu não ia nem pagar aluguel, eu ia ter uma moradia, eu ia ter a comida que se planta lá. E, enfim, a gente é uma forma de burlar o sistema capitalista ao viver numa comunidade assim, onde você tem educação que é pública, saúde era o SUS e por aí vai. Mas a gente começa a perceber que você está tão inserido nele e você não está em outro planeta, está nesse aqui mesmo, que você não consegue fugir totalmente disso. Você vai ter que recorrer a isso, às relações capitalistas e de mais-valia, de exploração do homem pelo homem, por aí vai, inevitavelmente. Mas, enfim, é preciso sim amar, eu concordo plenamente com você, e eu lembro aqui que na Gênesis, capítulo 18, em que bases essa sociedade nova se firmaria, e Kardec nos diz assim, a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. A fraternidade. Ele completa assim, mas não há fraternidade real, sólida, efetiva, senão assente em base inabalável e essa base é a fé. Não há fé em tais ou tais dogmas particulares que mudam com os tempos e os povos e que mutuamente se apedrejam,
Portanto, bom, aí ele vai aqui mais. Mas ele cita assim a fraternidade como pedra angular. Essa fraternidade, dela nasce a mudança interior minha, mas nasce também a mudança com o outro, esse relacionar, e aí muda a forma como eu desejo que o mundo funcione, as organizações funcionem, tal, tal, tal. Então nasce de dentro de mim, mas necessariamente tem que provocar mudanças exteriores, não violentas, como você também bem disse, né? Não pela revolução das armas, porque o efeito não é nunca necessariamente o que a gente espera, não é profundo. Aí eu me pergunto, e o Espiritismo pode contribuir com isso? Como não só o Espiritismo, como todas as filosofias e pensamentos humanitários, humanistas, podem contribuir com isso. Essa sociedade do futuro é uma sociedade que vai pensar igual, ter uma crença única, vai ser permitido a ela ter as suas particularidades culturais e elas se dialoguem, se respeitem. E mais, essa fórmula vai vir do céu, ou de uma psicografia, ou de um espírito, ou nós vamos construir ela aqui nos nossos debates, estudos, experiências encarnados? Essas tuas provocações me deu vontade de dizer assim, eu não sou stalinista. Mas, voltando aqui, eu não estou afim dos paredões de quem pensa diferente. Se eu entender que cada um é uma individualidade e que nós ainda estamos num processo de desenvolvimento e de evolução, né, que faz com que cada um tenha suas características específicas, não vai ter essa coisa homogênea, essa massa igual, esse pensar igual, esse sentir igual. Né? Nem nos planetas mais evoluídos a gente vai ter isso igual. Vai ter assim, vai acabar a questão do mal. Né? As pessoas pensarão o bem, desejarão o bem, mas cada uma mantendo suas características de sua individualidade. Pelo menos é o que falam, né? Uhum. Quando se fala dos espíritos puros, eles também terão, digamos assim, uma certa homogeneidade de pensamento, de sentimentos, mas eles mantêm também suas características individualizadas. O espírito nunca perde a sua condição de único, né? Pelo menos até onde a gente sabe, dentro da proposta do paradigma espírita, que foi nos apresentada, esse espírito simples e ignorante, esse espírito imperfeito, esse espírito bom e esse espírito puro se mantém na sua individualidade. Então, como eu posso pensar de tirar isso de uma sociedade igualitária? É ridículo. Uhum. Porque qual é o pensamento que vai sobrepor? É o meu? Se é o meu em cima do seu, deixa de ser igualitário, porque o meu pensamento vai oprimir o seu. Né? Então, a ideia de sociedade igual, que também está sendo extremamente deturpada nesses dias, nesses anos brasileiros de explicações simplórias para problemas complexos, deturpações de momentos da história da humanidade, interpretações completamente equivocadas e descontextualizadas de grandes pensadores que a humanidade teve, faz com que pense, falou em uma sociedade igualitária, falou numa sociedade comunista, falou numa sociedade que todo mundo vai ter que pensar igual, comer igual, vestir igual, todo mundo vai ser opressor. Ou seja, é um equívoco grande, mas que tem uma base nessas experiências autoritárias que se colocaram como comunistas. Então, não foi do ET que tiraram essa ideia. Essa ideia foi tirada olhando para alguns ditadores que assumiram, eu posso até dizer que eles assumiram esse papel porque a revolução tem que ser mundial e não foi, blá, 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 e posso arranjar trilhões de argumentos teóricos para justificar o que foi feito. Mas no frigir dos ovos, houve uma opressão também, né? A gente vive essas opressões em todos os países, de algum modo. Então, quando se fala numa sociedade igualitária, se fala nas condições de eu ter condições que me permitam viver, né? Para eu poder ser eu, para eu poder ser gente. E aí, quando eu vou ser gente mesmo, de verdade,
Porque algumas pessoas vivem como mulambos. Como mulambos, porque elas não conseguem ter o mínimo. Elas são, inclusive, tratadas assim. Nessa pandemia, não vou me lembrar qual foi a cidade norte-americana, colocou um monte de lona no chão de um estacionamento e jogou lá as pessoas em situação de rua que estavam positivadas para a Covid, numa temperatura de 12 graus. Essas pessoas com febre, doente, no chão. E pegou mal na mídia, né? No mundo inteiro. No final de semana seguinte, o prefeito começou a criar uma lona, uma tenda lá para essas pessoas. Então, assim, a gente vai precisar fazer uma alteração e o espiritismo, ele ajuda, né? Porque se ele me provoca olhar para mim e olhar as questões que eu preciso mudar, e eu não vivo sozinha. Quando você estava falando da sociedade, do grupo, um grupo que vive à parte, né? Eu me lembrei de uma frase que eu gritei muito na minha vida. Você aí parado também é explorado. Né? E aí eu não estou querendo ser como Baudrillard, totalmente pessimista, mas até aquele que se recusa a estar parte do sistema, está parte. Sim. Né? Até o miserável que não tem, que não produz e que não consome para rodar a máquina capitalista, ele está dentro do capital também. Ele está dentro dessa sociedade. Então, se está aqui, você não tem como fugir. Né? Ou pelo menos não teria como fugir, porque a gente encontra estratégias de fuga, né? Nos discursos, nas alienações que eles nos trazem, e também em outras opções, assim, né? Tem pessoas que, para não pirar, trabalha a semana toda, passa o final de semana louco, farreando, para depois voltar a trabalhar a semana e final de semana louco, para não dar tempo de pensar, porque pensar dói, Fábio. Sim. Pensar dói, porque movimenta você, porque cutuca você. Né? E a gente precisa ser cutucado e cutucar os outros. E a fraternidade. E aí haja remédio de tarja preta também, né? Para conseguir se adequar a esse mundo. Né? E a fraternidade espírita que Kardec fala passa por essa empatia. Né? Passa por essa relação de olhar para o outro como o próximo. E aí a gente volta para aquele cara lá chamado Jesus, que nos explicou, bicho, o cara explicou pra gente, o melhor caminho era amando o próximo. Ele disse, olha, ame Deus e ame o próximo, vai dar tudo certo. A gente fez exatamente o oposto. Né? E aí a gente volta lá para Jesus, eu cito Cristo como o modelo mais perfeito que a Terra conheceu, mas a gente tem outros líderes, digamos assim, religiosos, que já falam isso. Gandhi, por exemplo, que você citou, né? Buda. E aí, quando eu falo de Buda, isso, quando eu falo de Jesus, eu estou falando também, né, da relação que a gente precisa ter, que ele nos mostrou que é possível, com Deus. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo, e os meus amigos materialistas sabem disso, eu não estou colocando o materialista na fogueira do inferno, até porque eu nem acredito em inferno. Mas é mostrando que o pensamento que acha que a vida acaba após essa morte aqui, desse corpo, não me dá ânimo de tentar modificar nada. Por que eu vou mudar? Para que eu vou aproveitar tudo que me der aqui? Eu vou aproveitar enquanto a festa está acontecendo. Depois que a festa acabar, não vai papocar tudo, não some tudo, não acaba tudo. Então, qual o sentido? Né? Se eu não pensar que existe uma vida futura, que existe algo que transcende esse momento, fica mais difícil. Que eu vou herdar, né? Eu vou herdar esse mundo e eu vou herdar a mim mesmo, né? Eu sou herdeiro de mim mesmo, das minhas escolhas. Exatamente. E eu não estou dizendo que o materialista não possa ser uma pessoa boa, ele pode. Sim. Mas é mais difícil. É mais difícil. Eu, pegando a minha experiência pessoal, quanto mais firme vem se tornando a minha convicção da imortalidade da alma, da vida futura, mais ânimo eu venho achando para tentar mudar. Mesmo que eu não mude muita coisa, tá entendendo? Por exemplo, de indulgência, eu só estou querendo o pingo do i, porque o resto vai ser difícil, sabe?
que eu sei das minhas limitações. E aí eu entendo que a misericórdia de Deus me permitirá voltar outras vezes. Mas o meu progresso ele vai estar associado ao esforço que eu faço. E é esse o esforço que nós precisamos fazer também como coletivo, como sociedade, como humanidade. Nós precisamos nos esforçar para mudar. Tem um país, agora eu fiquei na dúvida, eu acho que foi na Nova Zelândia, que a primeira-ministra lá deles, falando que é necessário agora pensar numa sociedade cooperativa e não mais competitiva. Então você já vê ali um sinal de alguém que não está no poder, não está em qualquer lugar, né? Ela está no poder, sinalizando perspectivas de organizações sociais distintas, né? Porque a sociedade que a gente vive é qualquer coisa, menos cooperativa, Isso. né? Então a gente precisa perceber esses sinais que aparecem também. Aqui no Brasil eu não sei, eu acho que a gente deve ter feito muita coisa por aí, porque a gente está espinhando muita coisa, mas não coloco responsabilidades que são minhas em ninguém. Então, vejo também a minha parcela de responsabilidade para o status que nós nos encontramos com a política, com os líderes, etc. Líder não, né? E eu me lembro sempre de uma fala também do Livro dos Espíritos que diz que nós somos responsáveis não só pelo mal que fazemos, mas pelo mal que nasce do bem que deixamos de fazer. Isso me remete muito à questão da indiferença, da omissão, de cruzar os braços e achar que não tem nada a ver comigo isso. Ah, mas eu sou uma pessoa de bem, nunca fiz mal a ninguém. Isso é um papel que às vezes é muito fácil de eu assumir perante os problemas do mundo, perante o outro, né? Então é preciso que eu sim tenha responsabilidade, possa crescer essa consciência de que eu faço parte. Todos somos partes disso. E precisamos pensar E aí, em sanar essas necessidades que são de todas, não só as minhas, mas a do outro, né? e a gente precisa botar a cara para bater, e se eu vou para uma palestra espírita, para uma live, e digo, ame o próximo, a caridade, sem caridade não há salvação, e no momento seguinte eu estou nas minhas redes sociais, ou eu estou na rua dizendo que bandido bom é bandido morto, eu tenho que definir qual é o meu lado, bicho. Tá entendendo? Eu sei que nós somos cheios de contradições, eu sei que o ser humano é cheio de contradições. Às vezes eu conversando com alguns amigos, diz, por que que o fulano é assim? Como é que ele estuda tanto o espiritismo e ele pensa essas coisas tão terríveis? Aí eu digo, graças a Deus que ele está estudando espiritismo, porque se ele não tivesse, ele não ia só pensar, ele ia agir. Ele ia começar a matar o bandido. Ele não ia só dizer, né? Então, assim, não estou dizendo que, não estou tirando dessas pessoas o direito que elas têm de se reconhecerem espíritas, de como algumas pessoas, alguns espíritas eu vejo fazendo. Mas é necessário que a pessoa entenda o que, é que ela está dizendo, né? E repensar, né? Até que ponto, quando eu vou defender a opressão do pensamento, que eu vou negar a diversidade, a alteridade, eu estou em comunhão com o pensamento espírita, porque eu realmente ainda não consegui fazer essa conexão, eu já tentei, né? E aí eu acho que a gente precisa avançar. Isso eu não estou dizendo que eu, por me colocar no campo progressista, eu nem gosto dessa palavra. Toda vez que eu escuto essa palavra, eu só me lembro do ordem e progresso da bandeira brasileira e me lembro dos positivistas. Mas, pensando, né, eu me coloco no campo que seria esse campo de esquerda, também não gosto dessa palavra. Enfim, esse campo que está incomodado com esse negócio que a gente está vivendo, quando eu me coloco nesse campo, eu não estou chamando para mim a perfeição, não. Uhum. E nem estar dona da razão. Mas eu estou provocando em mim uma responsabilidade histórica de mudança, sabe? Eu tenho pele clara, não sei se dá para ver, mas meu cabelo, ó, eu sou a famosa sarará. Minha família é negra, minha família tem negro, minha família tem índio. Como é que eu posso simplesmente ignorar a existência dessas pessoas que são diferentes? Não dá.
né? Então, quando eu chamo para mim essa questão, é assumindo o meu papel histórico e meu papel também como um espírito que quer mudar, que quer aprender realmente a amar, que quer aprender a ser caridoso, quer aprender o que é Deus. Muito bem. Eu quero, Olha, né? É a minha utopia. Clícia, eu acho que nosso tempo está se esgotando mesmo, né? E então eu quero te dar um tempinho para você falar suas considerações, né, finais. A Letícia aqui escreveu assim: sinto-me cutucada com essa live. Que bom, aí acho que a intenção era um pouco essa mesmo, era fazer umas provocações, cutucar um pouco. Às vezes a gente não precisa dar tantas respostas, mas fazer as perguntas eu acho mais importante ultimamente, sabe? Mas aí foi muito bom, eu gostei muito, Clícia, da nossa conversa. Fiz umas provocações mesmo, mas eu sabia que você ia tirar de letra. E eu aprendi muito, acho que todos nós que estávamos aqui acompanhando, tá? Então, você tem alguns. Vou te dar aqui um minuto aqui, eu acho que você tem para fazer suas considerações finais. Eu só quero agradecer a você, Fábio, e a todo mundo do Abre Paz. Eu estou lá também no grupão. Eu entendo que a gente tem uma responsabilidade quando a gente assumiu como espíritas, pensar os espíritas dentro da conjuntura política e de uma atuação mais organizada. E a gente precisa fazer isso de uma maneira cautelosa, prudente, sabe? Para que a gente não ocorra os mesmos erros de outros, né? Que a gente, na ânsia de alcançar uma sociedade diferente, ou pelo menos um movimento espírita diferente, a gente acabe atropelando os processos, né? Penso que estamos todos em aprendizado. Eu acho que o bom debate é esse, em que a gente tem ideias que concordam, mas tem ideias que discordam, e todo mundo acaba aprendendo alguma coisa, cada um acaba sendo cutucado ou cutucando. No sentido de que essa cutucada não seja agressiva, Sim. mas que ela nos provoque, né? Quem sabe mudanças futuras. Obrigada e beijão para todo mundo. E bom, então, abraço para todo mundo. Sábado, 18 horas, sábado que vem tem outra live. E quem puder nos acompanhe, siga no YouTube, enfim, estamos aí. Muito obrigado, Clícia, um beijo. Tchau a todo mundo que nos acompanhou. Beijo a todo mundo. Tchau.